É possível fazer esse turismo no Brasil também? Eu percebo que normalmente quando se fala de turismo de luxo ou de turismo comportamental, no qual você monta algo específico para mim, em geral se fala para fora do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a capacitação e os recursos naturais que o Brasil hoje oferece para uma prática de turismo como a de vocês. Tá, Fernando, eu acho que eu começo falando sobre o meu grande expertise, que é a África, que para mim é um super exemplo disso. Você tem ali na África do Sul, um país menor que o Brasil, em algumas cidades, como a Cidade do Cabo, por exemplo, dos 10 melhores hotéis do mundo, com toda certeza em toda a lista você tem 3 a 4 na Cidade do Cabo. No Brasil isso não acontece, né? A gente patina em relação à hotelaria e em relação aos serviços também. Eu tenho alguns cases interessantes, né? Eu participei de já atuei em várias áreas no turismo, e os meus colegas operadores, a minha equipe de operadores sempre diz que trabalhar o exterior para eles é até mais fácil do que trabalhar o Brasil pelo comprometimento e pelo profissionalismo. Eu respeito muito a maioria desses hotéis que a gente trabalha no Brasil, são super recomendáveis. Eles estão assim desenvolvendo um trabalho super profissional e dentro de qualquer padrão internacional. A gente tem hotéis de opções ótimas de norte a sul no Brasil hoje. Tem opções então? Tem. O problema é a quantidade dessas opções que sequer suprem o mercado local. Elas estão extremamente focadas no mercado internacional, elas são caras se comparadas a mercados a opção para o brasileiro de mercados locais. Se você comparar, por exemplo, o Brasil ao Caribe, que é um destino caro, eu estou falando das ilhas do Caribe que a gente trabalha, né? Você consegue fazer o brasileiro mudar de ideia em relação ao Caribe. É mesmo? E a gente trabalha com São Bartolomé e algumas outras ilhas que são super exclusivas. Então, assim, o destino Brasil é um destino caro, isso é um desafio. Eu volto de novo à África do Sul. 60% do turismo deles é feito, é completo pelas atividades do turismo local. Por público local. E claro que para isso eles têm tarifas especiais ou que são oferecidas para a população. Aqui no Brasil, para o mercado de luxo, não que preço seja um fator que vai causar impedimento nessa viagem para o Brasil, mas é claro que ele não se torna muito atrativo, não. Eu tenho ainda muitos clientes que agora começam a ter interesse, e tem algumas outras regiões que têm problemas um pouquinho diferentes. Por exemplo, eu tenho clientes que agora olham para a Amazônia e para o Pantanal, e lá realmente é muito difícil a gente conseguir fazer e gerar um turismo na mesma qualidade que a gente faz na Teresa Pérez para o resto do mundo. E é por isso que eu te pergunto realmente, porque as duas regiões que me vêm à mente são a Amazônia e o Pantanal, que são regiões muito prestigiadas lá fora pelo estrangeiro, Sim. né? Você recebe estrangeiros do mundo todo interessados nessas áreas, talvez não com esse foco tão personalizado e tão premium, né? Mas que são áreas que talvez pudessem atender aí a esse turismo diferenciado, né? Acho que minha crença em relação ao turismo desse que a gente pratica, o turismo de alto padrão, ela é focada realmente nisso que você disse, Fernando, é a experiência. O cliente precisa entender que esse destino, e aí cabe a um bom consultor conseguir passar para ele que o que vale ali é a experiência, é conhecer o povo local, gente que viu pouquíssima gente do resto do Brasil ainda, né, e passar para ele que aquele momento vai valer a pena. Engraçado você comentar, eu tive agora, a gente sempre viaja em alguns, para atender alguns eventos relacionados a marketing, e tem um instituto que eu gosto muito, que chama Future Laboratory. Eles ficam em Londres, é o Instituto de Tendência, e eu tive agora no lançamento deles do manual, o reporte para Turismo e Hospitalidade 2012, né, focando nesse ano e no próximo ano. E aí, com relação ao Brasil, eu tive algumas surpresas. A gente via fotos, inclusive ali da cidade de São Paulo e de lugares da cidade de São Paulo que a gente não imaginava que fossem tão conhecidos lá fora, mas cidades como Inhotim, né, que tem se tornado extremamente popular para um turismo mais, para quem busca algo mais cultural fora dos grandes centros aí no mundo, tem também chamado a atenção do cliente brasileiro, né? Então a gente tem uma parcela jovem do turismo que está muito antenada com o que está acontecendo no restante do mundo. Bacana. Se a gente for considerar, por exemplo, o perfil do brasileiro para turismo, quais as características próprias, particulares do brasileiro quando comparado com o estrangeiro, por exemplo? Ele é mais informal, ele é mais social, ele já chega nas lojas conversando, tocando tudo. Eu tive a informação há algum tempo atrás, a Veja até fez uma matéria semana passada falando de algumas lojas nos Estados Unidos contratando vendedores brasileiros para atender um perfil
de turista brasileiro muito mais interativo, Sim. muito mais informal, já entra dando beijo. Eu gostaria da tua percepção um pouco sobre qual é a característica do turista brasileiro em relação... Nós somos mais informais, nós somos mais barraquentos, nós somos mais... Eu acho que a gente está num momento de divisor de águas. É um momento em que, nesse nosso segmento, uma parcela mais jovem consegue já adquirir as viagens, né? Então você tem gente que viajou, que morou fora, teve experiências às vezes como mochileiros até, ou como estudantes no exterior, e esse é o cliente descompromissado, o luxo descompromissado brasileiro. É gente que não abre mão da qualidade, mas o que eles estão visando é aquela experiência. E ele se adequa, ele sabe, ele se prepara para viver aquela experiência, então ele entende que talvez esse destino seja um pouquinho mais rústico, mas mesmo assim eu quero ir. Como é o caso, por exemplo, do cliente hoje que busca uma migração de ursos polares. Tá? No Ártico ali do Canadá que a gente faz. Ele vai dormir em barraca, ele sabe disso, mas ele quer viver a experiência. E aí a gente tem esse outro cliente, que é o cliente brasileiro mais famoso, que é o que frequenta as grandes cidades, e que esse cliente mais jovem que eu mencionei, ele muda quando ele vai frequentar essas grandes cidades, e ele gosta realmente de calor humano. Eu tive com um dos diretores de um hotel super clássico, que é o senhor François do Hotel Plaza Athénée, e ele me conta que os nossos clientes da Teresa Pérez, de hoje em dia, eles vão para as Athénée, que é um hotel de Paris muito clássico, é o equivalente ao Copacabana Palace de Paris, né? E eles vão por ser um hotel clássico, querem conhecer esse hotel clássico, mas eles não abrem mão de sair, explorar a cidade e voltam com sacolas de uma boulangerie, com pães frescos. É muito interessante isso. Mas nas lojas, realmente, eu acho que a nossa fama hoje é do cliente descontrolado, que vai para comprar mesmo, né? O que não pode faltar numa viagem para brasileiro, você me perguntou? Esse atendimento tem que ser personalizado, a gente gosta de ser mimado, tá? E os hotéis, a Teresa Pérez até presta uma consultoria para esses hotéis nas conversas que a gente tem com eles sempre a respeito do cliente brasileiro. Eles precisam realmente se preparar, porque é um cliente que presta atenção em detalhe. E o hotel, às vezes, ele entende que um cliente mais descompromissado, mais relaxado como o brasileiro, relaxado no sentido de... casual. Sim, casual. Ele não abre mão da sofisticação, ele não abre mão do detalhe, né? E o hotel às vezes tem a percepção errada. Então, esse cliente brasileiro, ele era uma incógnita para muitos hotéis. Tem hotéis que têm verdadeira dificuldade em entender essa mudança de chave, porque eles se preparam para os BRICS, com foco nos russos, por exemplo, que querem comprar, mas não buscam muita a experiência, né? Querem viver o status só. O brasileiro cada vez mais busca a experiência de viagem. Acho que essa é uma diferença da gente. O cliente, quando ele busca, nós utilizamos um termo em inglês até, ele não está buscando uma viagem, ele está hunting for my next self, ou seja, cada viagem tem que ser preparada para transformar. Se não tiver uma mudança muito profunda que ele vai carregar para o restante da vida, é como se a viagem hoje em dia não tivesse valor, principalmente uma viagem do